seguramente também um dos fundadores, não sei até se não é o sócio número, um dos primeiros sócios da associação, seguramente. Outros, que infelizmente já não estão entre nós, lembro José Nunes Vicente, uma pessoa que todos aqueles que conheceram apreciaram, e que esteve também nesse impulso inicial, ou o António Santos Gonçalves, o engenheiro Santos Gonçalves, outra pessoa notável. Bom, e muitos outros, vejo aqui também no público o engenheiro João Bau, penso no Mário Lino, hoje Ministro das Obras Públicas, e a propósito, telefonou-me ontem, dizendo que não ia estar nesta sessão com muita pena, mas que queria que eu, em nome dele, dirigisse uma palavra de saudação à APRH e aos promotores desta sessão, pelo muito apreço que isto lhe merece. Enfim, todas essas pessoas, que na altura teriam mais 10, 20 anos que eu, porventura mais 20 anos do que eu, tiveram ou foram capazes de conceber um projeto, como eu disse, francamente visionário. E à data parece-me que era muito visionário. E porquê? Porque a visão da água que a APRH sempre nos transmitiu foi uma visão abrangente, integrada, plurifacetada. Aquilo que muitos anos depois se começou a chamar uma visão holística, mas a ARH começou a praticar, porventura, antes dessa palavra ser usada. E, portanto, a APRH tornou-se esse ponto de encontro de gerações, de opiniões, mas também, e isso é muito importante, e a mim deixou uma marca na minha vivência profissional, aberta a todas as disciplinas, as mais diversas, desde que relevantes para a compreensão da problemática da gestão da água. E este é o segundo mérito que me parece que a APRH teve e que se espelha também muito bem no livro que hoje nos é apresentado e que é precisamente corresponder a uma visão holística, multidisciplinar, interdisciplinar, muitas vezes transdisciplinar. Isso está no código genético da APRH. Como eu disse, o livro Reflexos da Água espelha de uma forma muito expressiva esta confluência de disciplinas em torno deste tema socialmente tão relevante. 7 capítulos, conhecem a estrutura do livro: água e desenvolvimento, água, ambiente e saúde, água e sociedade, economia e enquadramento institucional, riscos associados à água, serviços da água, gestão da água, 75 autores de mérito, de prestígio, de grande conhecimento das suas matérias, eles próprios de um leque geracional extraordinário, quem sabe dos 25 aos 75 ou mais anos, seguramente, e de áreas extremamente diversas, como justamente eu há pouco referi. Toda a sorte de engenharias, as mais tradicionais às mais modernas, da engenharia civil às tecnologias da informação, à engenharia do ambiente, agronomia e por aí fora, economia, um grande destaque para as ciências sociais, nomeadamente economia, sociologia, antropologia, ciências naturais, biologia e outras, e é desta convergência de saberes muito diversificado em torno deste tema que, de facto, se constrói a compreensão da temática da água, e a APRH deu seguramente um contributo importante ao longo destes 30 anos. Criou, portanto, aquilo que podemos chamar uma comunidade de saberes, aquilo que me lembro que um amigo da APRH, e que participou em muitas iniciativas, e amigo pessoal de alguns de nós, o professor Evan Vlacos, chamava uma comunidade epistémica. Pessoas que, vindas de muitas áreas do conhecimento, se reúnem em torno de um tema e permutam, trocam pontos de vista e complementam pontos de vista, exploram as fronteiras entre esses vários pontos de vista. Uma verdadeira visão transdisciplinar. Nesse processo, a APRH contribuiu para criar um consenso considerável na sociedade portuguesa, ou pelo menos entre os profissionais de toda a espécie dedicados ao tema da água, um razoável consenso relativamente àquilo que é a identificação dos problemas essenciais, o desenvolvimento de uma linguagem comum, uma capacidade de entendimento entre diferentes formas de conhecimento, e com isso a APRH contribuiu decisivamente para criar ou construir em Portugal a agenda dos temas da água. E esse, para mim, é o terceiro mérito da APRH,
não se limitou a ser uma associação recôndita que faz encontros fechados entre os seus sócios, que partilham opiniões. A APRH projetou-se na sociedade e deu um contributo decisivo para aquilo que se pode chamar a agenda da água em Portugal. E ao longo dos 30 anos, muito poderia ser dito para demonstrar isto que estou a dizer. A leitura deste livro constitui uma experiência muito interessante e que, de alguma forma, reflete e condensa aquilo que acabei de dizer. Não é por acaso, o seu coordenador é o professor Veiga da Cunha, que está também, em grande medida, no código genético da associação. Olhando para a capa do livro, vêem-se aqueles reflexos de luz cintilantes, fragmentados, mas criando uma paisagem de grande unidade. Os artigos são um pouco isso. Os artigos são todos muito curtos, muito incisivos, refletindo pontos de vista muito diferentes e fazem-nos, de facto, pensar naqueles reflexos luminosos, cintilantes, fragmentados, mas com uma grande unidade entre si. Este é, julgo eu, o pensamento moderno sobre os problemas da água. E, por isso, este livro tem uma grande modernidade e, por isso, a APRH contribui para um pensamento moderno em Portugal sobre os problemas da água. Como eu digo, enfim, deram uma honra também de me pedir o prefácio, como eu digo no fim desse prefácio, visões estreitas, visões monobloco, visões, digamos, que fossem apenas unidimensionais, estilhaçam-se perante a miríade de abordagens, fazendo da palavra transdisciplinaridade uma palavra cheia de sentido. Talvez por isso o tema da água seja, para muitos de nós, uma verdadeira paixão. Por tudo isso, pelos 30 anos e pelo livro, parabéns à APRH. Sr. Ministro, Sr. Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, Sr. Presidente da APRH, cabe-me nesta intervenção final nesta sessão, como coordenador da Comissão Editorial, apresentar esta, evidentemente, mas também, de certa forma, interpretar os 75 autores que estão um pouco por trás do trabalho feito pela Comissão Editorial. Em primeiro lugar, queria agradecer ao apresentador do livro, o professor Francisco Nunes Correia, Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, e esta ordem é expressa, quer dizer, não é ao Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, o professor Francisco Nunes Correia que agradecemos, mas é ao professor Francisco Nunes Correia, por ter sido a pessoa que, em qualquer caso, penso que seria escolhida pelo seu background científico, técnico, conceitual nestas matérias, seria a pessoa que teríamos escolhido, independentemente da sua presente posição política que ocupa. E isso é uma coisa que penso valoriza esta sessão e queremos agradecer todos em conjunto as palavras que nos dirigiu, generosas, certamente, e também a extensão que fez para a atividade da APRH, que me parece de toda a justiça. Aliás, eu queria também agradecer à APRH, à Comissão Diretiva da APRH, o convite que me foi dirigido para esta ocupação divertida, porque foi, na realidade, o que aconteceu, quer dizer, como dizem os americanos, it was a lot of fun, durante estes 14 meses, estas 37 reuniões que tivemos, construir ou ajudar a construir um pouco este trabalho. As pessoas sabem que eu tenho tido alguma militância ao longo dos 30 anos de vida da APRH e esta tarefa foi uma das que, de facto, me deu mais prazer e por isso estou agradecido por esse convite. Os patrocinadores já foram agradecidos na intervenção inicial, em todo caso eu não queria deixar de mencionar em particular a Fundação Carlos Gulbenkian, que é uma fundação que ao longo da minha trajetória profissional me tenho cruzado com ela em vários pontos, de que sempre beneficiei, sempre em ações que para mim, muito gratificantes. Nomeadamente, recentemente, fui convidado para membro para integrar o Conselho Científico do Programa Gulbenkian
ambiente, posição que muito me honra e que mostra as perspectivas da Gulbenkian abrindo-se a estes domínios mais do que no passado, ou de forma mais estruturada do que no passado. O agradecimento principal